Olá, sou Moisés Anton. Hoje eu vou estar falando sobre a importância da psicoterapia nos casos de ansiedade. A psicoterapia é fundamental para ajudar as pessoas que estão passando pelo processo de ansiedade. Então, ela tem que trazer e traz muitas vezes para os pacientes a possibilidade de sair de um estado de sofrimento aonde ele se encontra. É muito importante nesse sentido fazer com que o paciente vá tomando consciência dessa mudança, desse estado de sofrimento para um estado de não sofrimento, onde ele começa a tomar consciência de como funciona e como acontece esse estado de ansiedade nele. A psicoterapia traz a possibilidade dele aprender a observar como ela se desencadeia, traz a capacidade dele começar a entender, nem que seja cognitivamente no primeiro momento, a situação que ele vem passando e as consequências que ela vem trazendo para a pessoa nesse estado patológico de ansiedade. Então, num primeiro momento, é o conhecimento, é poder entender e compreender o que está acontecendo. Conseguir, através da psicoterapia, levar o paciente a entender como ele está funcionando e como ele está lidando com as questões da ansiedade. Como nós falamos em outros vídeos, a ansiedade ela pode ser endógena, ela pode ser exógena e podem ter vários fatores desencadeantes. E a psicoterapia vai ajudar a estar identificando tudo isso. Então ela vai estar ajudando a identificar como são os meus estados mentais que me levam a estar dentro de um processo de ansiedade ou que me levam a perpetuar ou a manter esse ciclo vicioso da ansiedade, como eu penso, como eu me relaciono com os eventos que acontecem na minha vida que me trazem essa resposta de ansiedade. Depois existe também as questões que são externas, que são as demandas da vida da pessoa. Então a psicoterapia pode estar ajudando essa pessoa a entrar em contato de como ela lida com os processos estressantes das demandas do dia a dia. A psicoterapia tem essa possibilidade de fazer com que eu comece a entender como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com as dificuldades que se apresentam na minha vida no dia a dia. Então, quando eu estou dentro de um processo terapêutico, eu estou tendo a possibilidade de me rever e de perceber como eu estou lidando com essas situações. De uma certa forma, a psicoterapia proporciona uma consciência de si, uma consciência de como eu interajo comigo mesmo e com meus padrões mentais que me levam a estados de ansiedade que podem desencadear, e também um entendimento de como o meu entorno está me afetando e que me faz passar por situações de ansiedade ou que desencadeiam situações de ansiedade. É óbvio que existem pessoas que estão às vezes passando por um estado de vulnerabilidade em situações que já são de abuso moral. Por exemplo, no trabalho, muitas vezes as pessoas têm uma relação muito ruim. O trabalho, normalmente, são lugares que são extremamente adoecedores na questão de depressão e ansiedade. Existem relações de trabalho muito adoecedoras. Então, às vezes, a gente não tem como trocar o trabalho, às vezes, a gente não tem como mudar as pessoas que estão no nosso entorno. A psicoterapia pode estar ajudando nesse sentido a aprender a lidar com essas situações. Existe uma possibilidade de eu me relacionar de uma forma diferente com os motivos estressantes, que no caso, como eu falei, do trabalho. A psicoterapia vai desenvolver habilidades e ferramentas para que a pessoa possa estar tendo uma forma diferente de interagir com essas situações que para ela desenvolvem questões de ansiedade muito intensa. Normalmente, existe uma parte, quando é o que a gente chama de ansiedade de gatilho exógeno, que é essas circunstâncias, existe uma parte que é de como eu lido com isso e como eu me relaciono com isso e como é que eu lido com o que isso me causa. A psicoterapia pode trazer sim, uma forma e novas habilidades para estar lidando com isso. Outra importância dentro da questão da psicoterapia para a ansiedade é uma investigação também do estilo de vida da pessoa, né? Então nós já sabemos que sono, alimentação, sedentarismo e outras questões que estão implicadas na forma como a gente vive, né? Principalmente a nutrição também, elas podem estar trazendo uma predisposição
para que esse estado de ansiedade se perpetue, ou que nos traga de volta sempre algumas coisas que nos levam a responder de uma forma ansiosa, automática. Quando a gente está no processo terapêutico e começa a ter consciência do meu estilo de vida, da forma como eu me comporto, na forma como eu respondo, a psicoterapia pode trazer para o paciente a possibilidade de enxergar padrões mentais e padrões de comportamento que já são automáticos, que já respondem de uma forma que a própria pessoa não tem consciência. E quando a gente começa a trazer para a consciência, esses padrões que são automáticos, aprendidos, inclusive condicionados, aí vai se abrindo uma grande gama de possibilidades de uma transformação pessoal. Então, a importância da psicoterapia nas questões da ansiedade passam por todas essas áreas. Dentro das possibilidades psicoterapêuticas, existem várias linhas de psicoterapia. Então, você tem a terapia cognitivo-comportamental, você tem a Gestalt, psicanálise, as terapias humanistas, bioenergética, vários tipos de linhas aqui, eu não vou poder lembrar de todas, assim, terapia sistêmica, experiência somática, são várias as linhas terapêuticas, né? Então, como entender qual é a melhor, né? Ou qual seria a melhor, né, para a ansiedade? Acho que isso depende de várias coisas. Depende da qualidade do terapeuta ou do psicólogo, depende de o quanto você se identifica com aquela linha psicoterápica, né? Toda a linha de psicoterapia, ela tem uma visão de homem, uma forma de entender o ser humano, e às vezes isso está mais dentro de como eu me vejo e como eu percebo, que vai em consonância com essa linha terapêutica. Na verdade, toda linha psicoterapêutica é boa. O importante é que exista uma interação entre o paciente e o terapeuta que seja boa, ou seja, que você se sinta confortável e bem e possa se abrir e ter uma interação mais profunda com a pessoa que está disposta a te ajudar. O meu trabalho terapêutico, ele é bioenergética humanista integrativa. Então, eu gosto muito dessa linha psicoterapêutica porque de uma certa forma, a intervenção dela se dá em processos mentais e também em processos físicos. A psicoterapia bioenergética, ela é uma linha terapêutica onde a gente vai lidar com as questões emocionais através do corpo. Então, nesse sentido, para casos de ansiedade, ela traz a possibilidade de estar rompendo os ciclos viciosos de estados mentais e também os ciclos físicos, metabólicos, de comportamentos já instaurados no corpo. Eu acho que é muito importante quando a gente faz psicoterapia, no caso da ansiedade, poder estar trabalhando nas respostas físicas, emocionais, vamos entender físico como emocional, e nas respostas neurológicas, que seriam mentais. A bioenergética humanista integrativa, ela vai trabalhar em várias áreas da pessoa, como eu já citei, né? A questão do sedentarismo, do sono, da alimentação, das relações afetivas, uma interação terapêutica e uma intervenção terapêutica que vai lidar com o corpo e com a mente, onde a gente vai poder estar entrando em contato com essas estruturas mentais e aprendendo a reconhecê-las e aprendendo a fazer com que a gente desprograme essas respostas tão automáticas e inconscientes, trazendo à toa através de dois veículos, que é o corpo e a mente. Então, se trabalha com bastante movimento corporal, consciência do corpo, observação de si mesmo, há uma interação e uma congruência entre o estado emocional e o estado físico. O que seria isso? Seria eu poder estar pensando algo e tendo a percepção também do meu corpo, as sensações disso que eu estou vivendo. Existe muito desequilíbrio psicoemocional nas pessoas em relação ao estado mental e a percepção e a vivência física. É como se a gente não estivesse no corpo, é como se a gente não tivesse um corpo. E existe uma sincronicidade muito grande dos processos mentais e das respostas corporais. Muitas vezes a pessoa que está com ansiedade, ela só percebe a parte mental, mas ela não consegue perceber que o que ela está pensando, o que ela está entendendo ou o que ela está vivenciando num quadro emocional está trazendo uma resposta direta
no corpo. Porque, na verdade, não existe uma separação no cérebro entre um cérebro emocional e um racional. O que existe são funções integradas. E existe uma sincronicidade entre o corpo e a mente. E aí, o principal trabalho, no caso da bioenergética, é fazer uma melhora nessa interação e uma harmonização no equilíbrio entre mente e corpo. Claro que tudo isso é uma investigação, é importante dentro dos processos psicoterapêuticos que vá se aprofundando nas questões de cada pessoa, porque as pessoas têm demandas muito diferentes e vivem de forma muito diferentes, né, as situações que estão vivendo. Mas, de uma certa forma, uma psicoterapia vai ajudar a sair do sofrimento, a psicoterapia vai fazer você conhecer melhor os seus padrões emocionais, os seus padrões mentais, fazer com que você se perceba mais, você comece a entender que você tem um mundo interno emocional, que ele é muito importante, porque nós privilegiamos demais as questões cognitivas e mentais, mas não levamos em consideração uma parte imensa do nosso ser, que é a parte física, que é o nosso corpo, que são as expressões do que nós sentimos, que são a percepção daquilo que nós sentimos, e não só daquilo que nós pensamos. De uma certa forma, estar mais integrado mentalmente e fisicamente já é uma forma de evitar uma resposta ansiosa, porque vai trazer você mais em contato com o que seria mais a sua essência como ser humano. E nesse sentido, isso te traz para uma resposta de vida e não de sobrevida. Então, psicoterapia sim é importante para que as pessoas possam sair desses estados que são condicionados, que são viciados numa resposta mental e física de ansiedade crônica. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre a terapia medicamentosa nos casos de ansiedade.